Nós já nos manifestamos aqui sobre os cortes na educação na semana passada, esta semana, lembrando sempre que antes do governo cortar esses 30% dos institutos federais e das universidades federais, no começo de abril, o governo federal já tinha cortado 5,8 bilhões da educação básica e bloqueou, da semana passada para essa, 2,4 bilhões novamente da educação básica. Quer dizer, há um processo de desmonte da própria educação, né? Anterior a essa questão das universidades, que nós já falamos e falamos bastante sobre isso, já tinha os cortes relativos à educação básica. E só para lembrar, para aqueles que nos assistem, em 2014 foi aprovado o Plano Nacional de Educação e depois os planos estaduais e os planos municipais de educação em 2015, e que uma das 20 metas, a meta inclusive número 20 do Plano Nacional de Educação, é de que até o ano de 2024 se atingisse 10% do PIB como valor de investimento na educação. E o que a gente está vendo é o governo federal fazendo o contrário disso. Também é bom sempre lembrar que aqui no Espírito Santo, há muitos anos que a educação vem perdendo dinheiro. Lembrando que a educação básica ela é responsabilidade primeira de municípios e estados. E aqui no Espírito Santo, há muitos anos que não se aplica o mínimo de 25% na educação. Nos últimos 10 anos, nós perdemos 4 bilhões de reais na educação capixaba, num processo de maquiagem do orçamento, amparado pelo Tribunal de Contas e pela Assembleia Legislativa. O que é um absurdo. Então, essa quantidade de escolas que foram fechadas nos últimos anos no Estado, a quantidade de turnos que foram fechados, cerca de 60 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola no Estado, tem tudo a ver com esse dinheiro que é aportado do MDE, dos 25% obrigatórios constitucionais, para o regime previdenciário no Estado. Que nós denunciamos, inclusive, na Procuradoria-Geral da República em Brasília em 2017 e que tornou-se uma ADIM no STF, que a ministra Rosa Weber até hoje não deu o parecer final dela, não sei por que cargas d'água, porque uma situação semelhante ocorreu em Goiás e em menos de uma semana o ministro Marco Aurélio de Mello acabou com essa história. Então, assim, aqui também vale lembrar a situação do nosso Estado, né? E de uma questão que vem sendo amparado por esta casa e pelo Tribunal de Contas do Estado. Não se cobra resultados de um governo em 4 meses de governo. Isso é impossível, né? Você vê um resultado. Mas 4 meses é o tempo suficiente para que você tenha um direcionamento do governo. Para onde nós estamos indo? Assim, qual é a meta, qual é o objetivo? Por exemplo, na educação, o governo está cortando linearmente e tal. E qual é o propósito do governo? Então, assim, não é o ouvir falar, nós vamos investir mais na educação básica, por isso estamos tirando da faculdade. Ontem eu falei sobre isso. Não se pode usar orçamento de forma concorrente do ensino superior para a educação básica. Até porque a educação básica é função primeira de estados e municípios. Então não há de haver uma competição por orçamento entre a educação superior e a educação básica. Essa é uma questão. Mas assim, qual é o projeto do atual governo para as universidades e para a educação básica? Ninguém sabe. Nós vamos acabar com isso, vamos acabar com isso. Isso não é governar. Governar é outra coisa. Governar é eu mostrar propósitos, projetos, metas claras. Se vai se conseguir isso ou não, são outros 500, mas tem que se saber para onde vai. Qual é a nossa meta para a segurança pública? Não pode ser liberar a arma para as pessoas e dizer que isso vai melhorar a segurança pública. Porque a segurança pública é algo altamente complexo que depende de uma miríade de fatores. Se nós não tivermos políticas sociais básicas para inibir que a violência aumente, não adianta colocar a arma na mão. Porque nos Estados Unidos, entre os países desenvolvidos do globo,
O único que tem liberação mesmo de porte de arma são os Estados Unidos. E por que nos Estados Unidos o índice de violência é cerca de 4, 5 vezes maior do que, por exemplo, na Alemanha, na Dinamarca, no Japão ou em qualquer outro país? Não é por acaso. Então, eu estou estarrecido. Nesses 4 meses eu evitei de fazer críticas, eu não postei nada nas redes sociais praticamente, aguardando os direcionamentos, porque assim, olha, resultado de eleição se respeita e pronto, não interessa se é de direita, de esquerda, de centro, de cima ou de baixo, mas tem que se saber para onde vai e tem que ser fundamentado. Pode ser liberal, pode ser neoliberal, pode ser esquerda, pode ser direita, pode não ser nada, mas há de ter um direcionamento. E eu estou espantado com a falta de direcionamento do governo federal. Não sabemos para onde esse país está indo. E o ministro da Educação chamou de balbúrdia o que acontece nas universidades, mas eu estou para dizer que balbúrdia é o que acontece num governo quando os filhos do presidente se metem e criam confusão o tempo inteiro, e confusão em cima de nada, do disse-me-disse, parece uma coisa paroquiana, de dar inveja à sucupira, né, da obra do bem-amado, para dar ouvidos a um maluco como Olavo de Carvalho, que não propõe absolutamente nada para o país, mas apenas usa de xingamentos, usa de intromissões em assuntos que não são da sua alçada, sem dar uma contribuição sequer para o país, no sentido, olha, eu tenho essa proposta, esse projeto para a educação, para a segurança, para a previdência ou para qualquer coisa. É só confusão em cima de confusão. É inacreditável que um país de 210 milhões de habitantes, a 9ª maior economia do mundo, com a complexidade e os problemas que nós temos, que o governo, o presidente, os seus filhos e esse tal de Olavo de Carvalho vivam se metendo em confusões, e isso me parece que há método nisso, ou seja, que não é por acaso, que essas coisas são feitas justamente para desviar a atenção da população de que nós temos 13 milhões de desempregados, que o atraso tecnológico do país é imenso, que a economia continua no fundo do poço. A cada semana os especialistas diminuem as perspectivas de crescimento econômico para o ano de 2019. Isso é estarrecedor. E isso não se trata de ideologia, de ser contra A, B ou C. É um cidadão, é um professor falando. Nós vamos parar em que lugar? Hoje, quando eu penso que assim, o único sinal de republicanismo e de algum tipo de equilíbrio que vem desse governo, vem da ala militar do governo, do vice-presidente e dos outros militares, que me parecem os mais razoáveis nisso e que estão realmente preocupados com os principais problemas do país. Então, assim, não é possível que a população não entenda que isso está acontecendo, porque isso é verdadeiro. Ou o governo demonstra para que caminho nós estamos indo, quais são realmente as metas fundamentadas do governo para a saúde, para a educação, para a segurança, para a agricultura, ou esse país vai à bancarrota generalizada. Então, assim, eu estou estarrecido com tudo isso, com esse desmonte da educação, com esse desmonte no meio ambiente e com esse nada que está acontecendo no país. E anunciar aumento de porte de arma como se fosse um grande dia, como disse ontem o presidente no Twitter. Este é um grande dia. Um grande dia seria se o governo tivesse anunciado qual é a sua proposta para reduzir, em médio espaço de tempo pelo menos, o número de desempregados no país. Qual a meta do governo para reduzir efetivamente o índice de alunos fora da escola ou de melhorar os índices da educação brasileira? Ontem foi um dia triste, porque se vê o governo enganando uma parte da população com ações que em nada melhoram aquilo que realmente nos interessa enquanto povo e enquanto nação. Pois não, deputada Irine? Não, eu só quero destacar 2 coisas na sua brilhante exposição. Pela primeira vez em 25 anos, a revista Forbes publica que o Brasil está fora dos países que são atrativos para investimentos. Em 25 anos, primeira vez. Isso é o retrato
dos descaminhos que o senhor está aí brilhantemente tecendo no seu pronunciamento. Só para concluir, presidente, o atual presidente foi escolhido pelo povo. Presidência da República não é negócio de família para filhos que não tem nada a ver ficar se metendo e um maluco lá dos Estados Unidos ficar dando pitaco onde não deve. Então, assim, é importante que o presidente saiba que ele representa uma nação de 210 milhões de habitantes com problemas gravíssimos e que nós clamamos por algum tipo de luz no fim do túnel no sentido da resolução ou da evolução dos problemas que nós vivemos.